Olá! Seja bem-vindo ao Processo Cast, o podcast sobre o direito processual apresentado por Guilherme Kristen Mello. Olá, seja bem-vindo ao Processo Cast. Para este episódio, pensei em fazer algo diferente, deixarmos a análise sobre as normas fundamentais do processo civil em stand-by para abrir espaço para uma pequenina reflexão sobre um tema extremamente relevante e atual, o critério da relevância do recurso especial. Embora já o tenha feito na minha coluna mensal, o Processo Civil Nosso de Cada Dia, no Magis Portal Jurídico, faço aqui também para otimizarmos as reflexões sobre essa importante e instigante temática. Vamos lá. Alguns prolegômenos, precisamente conceituações e apontamentos cronológicos legislativos sobre o tema. No dia 15 do mês de julho de 2022, foi promulgada a Emenda Constitucional número 125, alterando o artigo 105 da Constituição Federal, incluindo os parágrafos 2º e 3º, instituindo no recurso especial o requisito da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Segundo o requisito instituído, abre aspas, no recurso especial, o recorrente deve demonstrar a relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que a admissão do recurso seja examinada pelo tribunal, o qual somente pode dele não conhecer, com base nesse motivo, pela manifestação de 2/3 dos membros do órgão competente para o julgamento. Fecha aspas. Conforme o parágrafo 3º do artigo 105 da Constituição Federal, a relevância a que se refere o parágrafo 2º resta configurada em 1. Ações penais. 2. Ações de improbidade administrativa. 3. Ações cujo valor da causa ultrapassem 500 salários mínimos. 4. Ações que possam gerar inelegibilidade. 5. Hipóteses em que o acórdão recorrido contrariar jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça. E 6. Outras hipóteses previstas em lei. Não se descartando que algumas de suas raízes possam estar na ideia da figura da repercussão geral, Emenda Constitucional número 45 de 2004, atualmente artigo 1035 do Código de Processo Civil, e embora a discussão desse filtro para o recurso especial tenha adquirido maior relevância com a PEC 39 de 2021, também conhecida como a PEC da relevância, a proposta é muito mais antiga. Em perspectiva histórico-legislativo da proposta, pode-se fixar o seu marco inicial na proposta de emenda à Constituição 209, apresentada em 23 de agosto de 2012, de autoria dos deputados Rose de Freitas e Luiz Pittman, cujo texto inicial é idêntico ao atual. Abre aspas. Parágrafo 1º. No recurso especial, o recorrente deverá demonstrar a relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de 2/3 dos membros do órgão competente para o julgamento. Fecha aspas. A justificativa da proposta se assentou no argumento do congestionamento do fluxo de processos em tramitação no Superior Tribunal de Justiça, contrapondo a realidade pela instituição da repercussão geral no Supremo Tribunal Federal. A relevância seria a salvaguarda, em prol do bom funcionamento da Corte, ao modelo do livre acesso ao Superior Tribunal de Justiça, afastando-se, transcrevo da justificativa, abre aspas, questões de índole corriqueira, como multas por infrações de trânsito, corte no fornecimento de energia elétrica, de água, de telefone, fecha aspas. Embora apresentado o substitutivo pelo deputado Sandro Mabel na comissão especial criada para analisar a PEC 209 de 2012,
Sua aprovação ocorreu em 15 de 3 de 2017, sendo remetida ao Senado Federal, PEC número 10 de 2017. Apresentado o substitutivo, incluindo-se o parágrafo 3º ao lado do agora parágrafo 2º e aprovado pelo plenário do Senado Federal, retornou-se à Câmara dos Deputados, onde recebeu nova numeração, PEC número 39 de 2021, aprovada em ambas as casas e promulgada como a Emenda Constitucional número 125. A síntese é apertada e pode ser que alguns a considerem como grosseira diante da década de tramitação da proposta. Como fiz também na matéria da minha coluna, é proposital, afinal não tenho a proposta de exaurir o tema, quando, na verdade, deixar apenas uma brevíssima reflexão sobre o aperfeiçoamento da justiça ou do direito, para quem assim prefira, versus o estabelecimento de barreiras ou embargos ao seu acesso. Aqui, Franz Kafka é pontual para formular essa provocação. Embora lembrado com frequência por outras publicações, para o direito, a obra O Processo, de Kafka, contém diversos elementos que permitem refletir sobre o nosso sistema de justiça, como é o caso do conto intitulado por Diante da Lei, Parábola de O Processo, o qual sintetizo para poder tecer algumas ideias sobre a Emenda Constitucional 125 de 2022 e a relevância no recurso especial. A história estabelece a lei como objeto situado em local transponível, assegurado por um guarda. Certa vez, um homem simples, na descrição do conto, pede ao guardião da lei, novamente na descrição do conto, que lhe concedesse acesso, sendo-lhe surpreendido com a resposta de que não poderia ter acesso à lei. Insistiu o homem simples para que pelo menos lhe fosse permitido acessá-la em momento posterior. O guardião, por sua vez, disse que seria possível, mas não naquele momento. Insistentemente, o homem ali permaneceu na esperança de lhe ser concedido acesso à lei e, curioso pelo conteúdo daquele local que tanto desejava adentrar, constantemente espiava na esperança de que algum elemento o norteasse. O guardião da lei, visualizando a situação, advertiu que se o desejo do homem era tamanho, que tentasse. Entretanto, aquele era apenas o primeiro de outros tantos guardiões da lei, cada qual mais forte do que o anterior. Mesmo indignado com a situação, afinal entendia que a lei fosse acessível a todos, decide esperar pelo momento posterior. Enquanto o guardião da lei lançava indiferença sobre o homem simples que lá estava, este permaneceu anos no aguardo e esperança da autorização para adentrar a porta, inclusive atingindo a velhice. Pouco antes da sua morte, com muito esforço, questiona ao guarda, abre aspas, se todos aspiram à lei, como é que durante todos esses anos ninguém mais, senão eu, pediu para entrar? Fecha aspas. O guarda, percebendo que eram os últimos suspiros do homem que dedicou sua vida inteira para tentar acessar a lei, responde, abre aspas, aqui ninguém mais, senão tu, podia entrar, porque só para ti era feita esta porta. Agora vou-me embora e fecho-a. Fecha aspas. De Kafka, voltamos ao parágrafo 2º do artigo 105 da Constituição Federal. Vejam, eu não sou contra o aperfeiçoamento legislativo da justiça mediante refinamento da técnica do direito. O que não compactuo são com propostas que visam cercear o seu acesso. Cá adentramos numa discussão sobre a diferenciação entre a qualificação da técnica jurídica versus a quantificação de processos e recursos. Penso que o argumento, ou melhor, a justificativa do legislador de limitar, criar barreiras ou, e por que não, guardiões para acesso aos tribunais é, para dizer o mínimo, um grande problematizador para o acesso à justiça brasileiro.
É clara a opção legislativa pela quantificação. A preocupação nunca foi a de aprimorar o recurso especial, mas, com vistas ao congestionamento do fluxo de processos em tramitação no Superior Tribunal de Justiça, criar um sistema de filtragem, que é a relevância, para atuar como uma salvaguarda do bom funcionamento da Corte, erradicando o modelo de livre acesso ao Superior Tribunal de Justiça, impedindo a discussão de ratificando a transcrição da justificativa, abre aspas, questões de índole corriqueira como multas por infração de trânsito, cortes no fornecimento de energia elétrica, de água, de telefone, fecha aspas. Pelo tempo que tramitou a PEC, penso que, embora a discussão quantitativa tenha guiado a argumentação inicial, poderia ter sido, ainda que paulatinamente, substituída pela qualitativa. Qualificar o recurso especial, melhorar o acesso ao Superior Tribunal de Justiça e não filtrar ou criar balizas. Embora em momento posterior da tramitação da PEC se tenha inserido o que viria a se tornar parágrafo 3º do artigo 105 da Constituição Federal, a relevância está longe de ser uma qualificação da técnica jurídica. Enfim, não se pode negar, estamos diante de um novo recurso especial. Seu guardião da lei, criado pela Emenda Constitucional 125, será algo positivo ou negativo e depende também o critério que se utiliza para delimitar isso, bem como a forma que se dará ao desenvolvimento da relevância do recurso especial, isso só o tempo dirá. Este é o Processo Cast. Peço que complementem o conteúdo deste episódio com os diversos materiais doutrinários desenvolvidos por grandes autoridades do direito já disponíveis em diversos formatos. Afinal, como disse e ratifiquei ao longo do episódio, isto aqui é apenas uma provocação para instigar vocês. A obra de arte escolhida para a capa deste episódio é a The Gulf Stream, de Winslow Homer. Aguardo vocês no próximo episódio. Do calor europeu, aqui de Florença, na Itália, deixo um abraço. Até mais. Tchau.